turma, mais uma aula de matemática, uma aulinha curtinha para explicar para vocês como se lê potências e raízes. Sim, é um conceito, porque pode ser que eu esteja explicando e vocês se percam, e aqui você vai ter um entendimento como é que se fala potência e raízes. Como é que faz a leitura dela, como é que a gente diz ela, como é que a gente fala ela. Então vamos lá. Como se lê as potências? Começando com a potência 2. Se o índice da potência for 2, lê-se ao quadrado. Toda vez que vocês verem um termo elevado ao quadrado ou ao quadrado, quer dizer que é uma potência com índice 2. Entendeu? Toda vez que tiver um caso desse tipo, lê-se como se fosse uma potência de índice 2. 3 ao quadrado, caso 3 elevado com índice 2, 3 ao quadrado, ou 3 elevado ao quadrado. As duas formas estão corretas. Você pode falar tanto 3 ao quadrado, como 3 elevado ao quadrado. As duas formas estão corretas. Outro exemplo. 4 ao quadrado, ou 4 elevado ao quadrado. As duas formas estão corretas. Vamos para a próxima. 7 elevado a 2, 7 ao quadrado ou 7 elevado ao quadrado. Novamente, as duas formas estão corretas. Quando o índice for 3, se lê ao cubo. 3 ao cubo ou 3 elevado ao cubo. As duas formas estão corretas. Você pode falar tanto 3 ao cubo como 3 elevado ao cubo. Toda vez que o índice for 3, lembre-se que o índice é o termo de cima, e nós vamos falar ao cubo. 4 ao cubo ou 4 elevado ao cubo. As duas formas estão corretas. Lembre-se que a gente está falando do índice 3. Se for 3, você vai usar o termo cubo. 4 ao cubo ou 4 elevado ao cubo. Se o 7 ao cubo ou 7 elevado ao cubo. Ou seja, esse aqui é um outro exemplo que a gente pode usar o termo 7 ao cubo, 7 elevado ao cubo. Ok? Vamos passar para o próximo. Se a potência for 0, isso aqui é um 0, hein? Isso aqui não é um O, não. Olha isso aqui. Isso aqui é um 0. Se a potência for 0, lê-se elevado à potência nula. 3 elevado à potência nula. 4 elevado à potência nula. 7 elevado à potência nula. Agora uma informação muito importante. Todo número elevado à potência nula tem como resposta 1. Ou melhor, correção. Todo número elevado à potência nula, com exceção do 0, é 1. Todo número elevado à potência nula, com exceção do 0, é 1. Vocês não podem esquecer isso. Todo número elevado à potência nula, com exceção do 0, é 1. Todo o resto vai dar 1. Qualquer número que tirando o 0, que elevado à potência nula, vai ser 1. Voltando aqui. Com os demais índices, lê-se elevado a forma ordinal mais potência. Aí vocês pensam, professor, o que é a forma ordinal? Pense numa competição. Se uma pessoa ela chega na posição 4, você vai falar o quê? Que ela chegou em quarto. Mas como a gente está falando de potência, vai para o feminino. Quarta. Se uma pessoa chega na posição 5, você fala quinta. Então, no caso, seria elevada à quarta ou elevada à quinta, depende do índice. Vamos pegar um exemplo aqui. Aqui, ó, 3, o índice é 5, então 3 elevado à quinta potência. Vamos pegar outro exemplo. O índice é 1. 4 elevado à primeira potência. Ou seja, toda vez que você tiver um número diferente do 2, 3 e 0, você vai usar a forma ordinal. No caso aqui, quinta, essa aqui, primeira. Ou seja, 3 elevado à quinta potência, 4 elevado à primeira potência. 7 elevado à décima potência. Ou seja, se está elevado a 10, então é 7 elevado à décima potência. A gente fala a forma ordinal. Ok? E agora como se lê as raízes? As raízes a gente lê da seguinte forma.
Se o índice for 2, que normalmente não é escrito, lê-se quadrado. Por exemplo, tá vendo aqui, ó, o índice não está escrito. Então se não está escrito, logo automaticamente é 2. Então a gente faz raiz quadrada de 3, porque aqui nós não temos o termo escrito, então automaticamente se fala quadrado, porque é 2. Aqui eu peguei um exemplo colocando um 2. Normalmente o 2 não é escrito, mas aqui a gente subentende que é 2 quando não tem nada. Então, raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4, porque o 4 aqui embaixo. Próxima, novamente o termo não está escrito, mas se não está escrito, automaticamente é 2. Raiz quadrada de 7. Raiz quadrada de 7. Do exemplo aqui. Tá. Se o índice for 3, ó, automaticamente a gente tem o seguinte. Como os índices, toda vez que o índice não estiver escrito é 2, automaticamente todos os índices que não forem, toda vez que tiver uma raiz que não for quadrada, ela tem que estar escrita. E no caso é o caso do 3. Aqui, ó. Raiz cúbica de 3. Tá vendo que tem um 3 aqui? Sempre que tiver o 3, vocês vão associar como raiz cúbica. Aqui, ó. Raiz cúbica de 4. Quando o índice for 3, a gente fala cúbica. Ok? Próximo. Raiz cúbica de 7. Raiz cúbica de 7. Toda vez que o termo for 3, você for falar cúbica. Tranquilo? Vamos para o próximo. Ok. Agora você deve estar pensando. Vai seguir a mesma ordem das potências. Então agora fala da raiz nula. Então, raiz nula com índice 0, ou seja, não existe raiz com índice 0, pois isso geraria uma indeterminação. O que significa isso? Significa que se tivesse uma raiz com índice 0, isso não teria resposta, o que seria a mesma coisa que você dividir por 0. Então você não teria uma resposta. Assim como não tem resposta com uma divisão de 0, você não tem uma resposta quando o índice for 0. Então você não vai encontrar uma raiz com índice 0. Entendeu? Então, por esse motivo, não se tem o termo para raiz 0. Você pode falar raiz nula, mas não tem lógica a gente colocar uma raiz com índice 0, porque ela não vai ter resposta. Então, vamos pensar agora nas demais raízes. Nas demais raízes, lê-se a forma ordinal. Lembra a forma ordinal, a forma que você fala em competição? Então, é assim que se lê as demais raízes. Por exemplo, aqui, ó, temos um 5. Então, a gente fala raiz quinta de 3, porque quem chega na posição 5 chegou em quinto. Então, no caso, raiz quinta de 3. 1. Quando você chega na posição 1, você chegou em primeiro. No caso, como raiz é feminina, raiz primeira de 4. É a raiz primeira de 4, porque tem um aqui. 10. Se é o 10, raiz décima de 7, porque quem chega na posição 10 chega em décimo. Então, raiz décima de 7. Ok? Espero que vocês tenham entendido e tchau!